Boa tarde, povo maravilhoso e lindo. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho. Vamos seguir em frente agora e vamos avançar um pouco mais dentro da Bíblia Sagrada e dentro daquilo que o Senhor Deus tem nos feito. Bom, tá escutando? Todo mundo tá me escutando bem? Tá bom o áudio, vídeo, imagem? Deixa eu escutar um feedback seus aí pra ver como é que tá. Os testes foram feitos, mas vamos ver com todo mundo online, né? Como é que tá todo mundo aí? Tô querendo escutar alguém aí, quem vai abrir a boquinha pra falar comigo. Tá bom, áudio e imagem. Ótimo, glória a Deus então, isso me faz muito feliz. Coisa boa. Você me escuta bem? Agora eu tô te escutando. Então já aproveita, Sheila, faz a pergunta da manhã que você não conseguiu fazer agora aí, que alguma coisa aconteceu que melhorou, talvez a região que você tá aí. De manhã eu tava queria perguntar. Já começou a picotar de novo. Será que é a internet dela? Ela tá usando 3G, né? Você não tá no Wi-Fi, né, Sheila? Tá ouvindo? Você não tá no Wi-Fi, né? Não, vai. Aí é 4G, né? Sim. Entendi. Vamos tentar aqui ver o que eu consigo fazer pra te entender. Você chegou a digitar a sua pergunta ou não? Sim. Digitou ela? Mihai, manda ela pra mim aqui que eu já respondo a Sheila, fazendo um favor. Aqui vai ficar sem contexto, mas tudo bem. Você escuta melhor? É, realmente tá um pouquinho sem contexto mesmo. Você desligou a câmera, vamos ver, tenta falar pra ver. Olá. Ótimo, dá pra ouvir. Então, eu dizia que eu fui a uma igreja e é um curso bilíngue, português e inglês. Ah, tá, porque você falou... A pessoa que traduzia o inglês, ele não estava sendo fiel ao pregador. Ou seja, o pregador falava uma coisa e ele começava a... O pregador pregava uma coisa e ele falava outra. Sim, mas não era por mal, Porque não é que sou crítica na tradução. Só que a minha pergunta é, eu estava lutando comigo porque aquilo estava me chamando a atenção, pelo que eu sei, que é a língua inglesa. Só que eu lutava comigo dizendo que não, a pessoa está fazendo o seu melhor. Ela está falhando, mas ela está ali. Ela é missionária, ela está fazendo o seu melhor. Só que como é que vencemos essa batalha? Porque a administração toda, que estava eu, em vez de eu estar prestando atenção no culto, estava eu comigo mesma e batendo, dizendo a pessoa está fazendo o seu melhor. Eu é que não tenho que estar vendo a parte negativa disso. Quer resolver isso rápido? Ficou uma luta ali um tempo. Gostaria de aprender. Então tá bom. Aprenda que seu desenvolvimento não é baseado na autocobrança. Quem tá falando com você é o rei dos autocobrantes. Essa concordância não existe no português, mas eu tô criando ela só pra te explicar. A autocobrança, ela não é tão benéfica assim, minha irmã, porque ela começa a despertar dentro da gente doença emocional. Tem horas que nós queremos tanto um resultado, que nós queremos uma linha de cobrança interna tão forte, que isso chega ao ponto da gente começar a externar isso para todo mundo. Se você parar para prestar atenção, toda pessoa que produz autocobrança, ela cobra todo mundo ao redor dela. Além dela se cobrar ensoberbadamente, ela também começa a cobrar todas as pessoas ao redor dela. Ela cobra os filhos, ela cobra o marido, ela cobra a esposa, ela cobra funcionários, ela cobra amigos, ela cobra companheiros, ela cobra praticamente todo mundo, ou pelo menos 70% de toda essa população que eu anunciei aqui dentro.
E o pior, ela cria uma figura, ela começa a se tornar uma figura opressiva, uma figura de opressão, uma figura ruim, entendeu? Ela começa a se tornar uma pessoa pesada para as pessoas. Aí o que acontece? Qualquer coisa que fuja de um padrão lógico da mente dela tá errado. Aí a partir do momento que ela enxerga algo que foge do padrão lógico dela, ela começa a se sentir mal. Por exemplo, você quer ver eu ficar com dificuldade de escutar um louvor, é quando eu começo a escutar que a pessoa tá fora do tom. Nossa, pra mim é quase inadmissível ver um negócio desse, cara. E começa a tocar, ou então o violão tá desafinado. Parece que eu não consigo focar numa adoração a Deus. E na realidade, Deus não tá preocupado com a música externa, e sim com a adoração interna do coração das pessoas. Às vezes o que é desafinado pra mim não é pra Deus. E eu preciso aprender sobre isso e entender sobre isso. Espírito Santo, o Senhor é livre no nosso meio. Seja livre nos meus lábios, seja livre sobre todas as pessoas que estão aqui a aprender. E seja livre dentro de mim para que também eu aprenda com o Senhor a cada segundo. Seja livre através dos meus lábios e através de cada discípulo que está aqui, aluno, no nome precioso de Cristo Jesus. Pai, a Ti eu oro. Sobre todo mundo da equipe e sobre todos aqueles que vão frequentar a CF hoje aqui, no nome precioso de Cristo Jesus, Pai. Conseguiu entender, minha irmã? Então, a autocobrança produz esse derramar de cobrança. Então, automaticamente, qualquer coisa que sair fora de um padrão seu, você não vai conseguir suportar. Vai se tornar insuportável para você. Eu estou dizendo que eu já vivenciei muito disso e hoje estou sendo livre disso. Eu estou aprendendo a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Por exemplo, todo mundo que eu criei um vínculo emocional de cobrança, eu tô com dificuldade. Os que eu não tenho vínculo emocional de cobrança, tá tranquilo. Por exemplo, o meu filho eu criei um vínculo emocional e tô sendo livre disso aí, quase já. Minha esposa, eu acho que já foi. Acho, né? Não tenho certeza. Meu filho mais do meio, mais ou menos. Deixa eu ver quem mais. Talvez algumas pessoas que trabalham comigo no ministério, ainda exista um vínculo emocional. Então, o vínculo emocional faz a gente ficar preso, faz a gente ficar viciado naquela cobrança para corrigir, para ajudar, aquelas coisas todas. Vai te ajudar muito a resolver isso daí, você conseguir viver bem. Isso já não tem nada a ver com nova natureza, não. Tem a ver com como saber lidar com as suas dificuldades. Tá? Vamos lá. Ó, quase que... Uma dúvida. A autocobrança, ela gera culpa? What's your name? Com quem que eu tô falando? Ioane. Eu estava escutando só seu marido. A autocobrança gera culpa, com certeza, e muita culpa, cara. Principalmente quando você não consegue alcançar a régua de medir que você mesmo estabeleceu. Às vezes, por exemplo, você colocou na sua cabeça que você vai lavar o banheiro, vai lavar a cozinha, vai lavar a louça, vai lavar o quintal, e que hoje vai ser incrível, que você vai fazer e acontecer, e aquela coisa toda, e você liga aquele turbo e começa e limpa, e de repente acontece alguma coisa que você não estava programando, desfaz todo aquele seu projeto, e agora você está mergulhado num poço de culpa. Culpa por quê? Porque você predeterminou algo que ia acontecer e não aconteceu. Isso não é bom. Existe um hormônio que é liberado de alegria para você quando você põe projetos e executa esses projetos. Então, quando você planta um projeto e executa ele, você libera o hormônio de alegria dentro do seu corpo. A gente vicia nisso, tá? Então, toda vez que você for fazer para você descobrir a autocobrança, é não fazer projetos tão avançados, tão grandes assim, que você acredita que você não possa suportar. Não tem nada... Desculpa. Não tem nada a ver com a sua capacidade. Tem a ver necessariamente com a consciência de não precisar se frustrar. Então, toda vez que você projeta algo que você não consegue, a culpa é garantida para quem não tem consciência que é possível acontecer a culpa. Resumindo, se você sabe que você pode se sentir culpado por algo que você construiu na sua cabeça, já se prepare com antecedência para que você não fique culpado e use aquela velha regrinha de 3. Qual é? A gente já sabe que é a alma. Quase. Mas o que eu tô falando aqui agora não, vamos lá? Tá tudo bem? Nada mudou. E Ele me ama. Aí você termina para a alma assim, ó. E relaxa. Você vai ter que abaixar o gás e ficar tranquilo, não adianta. O que importa não é a opinião de Deus? Então pronto. Conseguiu responder, Ioane? Facilitou, clareou? É uma resposta que te responde ou é só uma resposta? Ioane?
Perfeito, entendi, obrigada. Então tá certo. Lembra que as minhas respostas são chaves, tá, gente? Se você pegar ela e colocar na porta, a porta abre. Cada uma delas me custaram muitos e muitos tempos ou anos de sangue ou choro, tá? Então me custaram muito caro para aprender cada uma que eu dou para vocês. Mano, Opa, tô aqui. Sheila, mas a minha explicação era para entender no sentido do novo nascimento. Esse momento que eu estou, você disse que quando algo faz frente conosco, daqui a pouco que é algo que nós precisamos mudar. Quando algo me confronta, porque é algo que eu preciso mudar. Sim. O que te falta é consciência, Sheila, que você consegue, que você tem natureza para mudar. Ou seja, os sinais do novo nascimento você reconheceu na sua vida? Não. Tem certeza? Você tem uma crise de autoimagem muito grande, Sheila. Sua crise de autoimagem, ela é além do normal, entendeu? Sua crise de autoimagem. Ou seja, sua falta paterna foi uma coisa tão profunda dentro da sua vida que ela criou dentro de você uma crise de autoimagem muito profunda. Você não consegue se enxergar bonita, atraente, interessante, sábia, boa, capaz, espiritual, com caráter e filha de Deus. Entendeu? Então sua crise de autoimagem, ela é absurda. Ela é literalmente absurda. Então você precisa de verdade entender que para você hoje conseguir usufruir de tudo que tem acontecido com você e valorizar essas coisas, você precisa simplesmente aceitar, minha irmã. Hoje na sua vida, no seu caso específico, é um caso de aceitação. Entendeu? Ninguém se dispõe a fazer um jejum de 20 dias, minha irmã, à toa, simplesmente porque quer ser cristão. Você entende? Ninguém se dispõe a isso. Ninguém se dispõe a continuamente tentar lutar para mudar se não houver uma natureza por detrás. Você consegue entender? Crentes não fazem isso. Agora, eu tô aqui como boca de Deus, filho de Deus, te dando a resposta que te liberta. E se você não tomar cuidado, a sua crise de autoimagem vai roubar essa chave que eu tô te dando. Wagner, o que eu faço quando eu tô numa situação igual essa que eu tô tendo aqui agora? Pega a verdade do sábio, troca pela sua verdade e morre pela verdade do sábio que te foi dada. E resolve o seu problema. É o segredo, minha irmã. É o segredo. Tô te dando aqui gratuitamente o segredo da sua liberdade. Troca a verdade e pronto. Há muitos sinais na sua vida que você nasceu de novo, minha filha. Só que se você não acreditar que isso aconteceu, você vai ser roubada pela sua consciência torcida. Vamos lá, meus amores. Agora, uma segunda opção que você pode fazer para você se sentir mais segura, passa o processo todo de novo. Aí você vai conseguir perceber se o Espírito Santo não se move dentro de você e não te dá a oportunidade de descobrir que você é. Ele sempre nos chama de filha. Ele sempre nos traz a verdade que somos filhos. Amém ou não amém? Isso é o áudio que tá ruim ou você que tá chorando? Ué, eu não sou seu pastor? Então, receba. Opa, com quem que eu falo? Com quem que eu tô falando? Priscila. É exatamente isso que acontecia comigo. Eu ficava no e começava a buscar e depois voltava dentro, porque essa carne não entrava dentro de mim, né? Essas verdades. Quando nova criatura. Então eu não sabia como proceder quando a alma me atacava. Então ficava desse tipo o tempo todo. E essas verdades que eu tenho contado agora, começo a perceber e consigo ver realmente como eu posso caminhar junto. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Repete comigo, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Não é com a boca não.
Não é autoconvencimento. Começa a pensar em coisas que você já passou e aceita que você experimentou o novo nascimento. Lembra que eu não vou ficar brincando aqui de falar que todo mundo que está aqui dentro é novo nascido, tá? Não é minha característica fazer isso. Quem já me conhece já sabe disso. Mas você agora está falando por convencimento. Você está falando por autoafirmação e não por crença pessoal de uma verdade intrínseca. Você não está falando por uma verdade que você acredita 100% dentro de você. Você está falando por autoafirmação. Não, isso aqui, aquilo lá, isso aqui e aquilo lá. Aí você está por autoafirmação. Isso é bom, não é ruim. Isso chama-se otimismo. Só que nesse otimismo você está lutando contra um programa que você criou na sua cabeça. Um programa de eu não consigo, eu não faço, eu não vou. Enquanto eu estava conversando com a Sheila, praticamente 100% que eu estava conversando com ela, você estava se auto-identificando. Entendeu? Então o que eu quero que você entenda aqui agora com toda a clareza do mundo? Você está num processo agora de aceitação. Só que lembra, estou falando de biologia, tá? Você tem 5% lutando contra 95%. Você tem seu otimismo lutando contra um programa que você estabeleceu na sua cabeça que você não é, tá? Ó pra você ver, ó. Repara pra você ver que toda vez que você fica nervosa, mesmo sem eu te ver, você criou um cacuete e fica mexendo no seu cabelo. Repara pra você ver que você não se sente bonita se você não perceber que você está bonita olhando no espelho. Repara esses detalhes. Repara cada um desses detalhes. E repara para você ver que toda vez que você fica insegura, você fica desconcertada, completamente desconcertada. Até aquilo que você sabe fazer, você não consegue fazer direito. Agora eu quero que você me responda se é mentira o que eu estou te dizendo. Isso tem a ver com autoimagem, minha irmã. Aí você guarda segredo e não conta pra sua mãe, porque sua mãe tem isso até o dia de hoje. O que eu quero que você guarde dentro do seu coração? Conta verdades, não há contestações. Eu quero que você aproveite uma atmosfera que está sendo construída aqui agora pra você chamar essa verdade para dentro de você. Tá? Exatamente isso. Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos onde você está. Olha para dentro do seu coração. Tenta olhar para dentro do seu coração. Isso. Agora você vai ter a oportunidade de ser livre para sempre. Você vai agarrar nessa oportunidade que você está agora, não largar dela mais. Espírito Santo, a Priscila vai te perguntar uma coisa aqui agora. Mesmo que o senhor tenha que falar direto no espírito dela, deixa ela perceber. Tem muitas qualidades físicas que você sabe fazer, mas a insegurança te rouba. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não me abra esses olhos por nada desse mundo. Eu vou te fazer uma pergunta clássica, você vai fazer ela como se fosse a última vez da sua vida. Como se você fosse morrer daqui 15 minutos. Como se não fosse existir mais vida para você. Sua vida vai acabar. E sem essa resposta, você não vai poder saber como é que vai ser depois disso, ou se você vai viver ou se você vai morrer. Tá? Queira essa resposta mais do que tudo. Repete dentro de você. Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse que o Senhor fala dentro dos nossos corações quando somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora você vai perguntar para Ele se você é uma filha de Deus e vai aceitar o que você ouvir, o que você sentir dentro do seu coração. 5, 4, 3, 2, 1, pergunta. Queira mais do que tudo entender isso dentro do seu coração. Espírito
Espírito Santo, mesmo que tenha de ser dentro do espírito dela, te oro, por favor. Se abra para as possibilidades de ouvir qualquer coisa e de sentir qualquer coisa. Sempre aprendam, tá, gente? Não existe método, cada caso é um caso. Priscila, percebe esse sonzinho bem suave dentro do seu coração? Percebe isso dentro de você? Ele tá falando com você, ó, percebe? O que você está sentindo dentro do seu coração? Suave, esnovaçado, bem tranquilo. Tenta descrever o que você está sentindo. Oi, não tô entendendo. Eu perguntei para ela, sim, filha, você é. E eu te amo. Eu vou te deixar feliz, tá? O que você tá dizendo aí, eu ouvi aqui, tá? Praticamente a mesma frase. Agora tá na hora de descobrir que você é uma boa cozinheira. Agora tá na hora de você descobrir vários outros talentos que você tem, tá? Você vai descobrir que você consegue bordar, costurar, fazer um monte de outras coisas muito legais. Eu sei que essas palavras não fazem muita diferença pros outros, mas pra você faz. Tem muitas qualidades e dádivas que você tem dentro do seu coração e dentro do seu interior, talentos incríveis e lindos dentro de você. Que hoje, a partir de hoje, você destrava dentro de você. Você é uma excelente comunicadora, minha irmã. Aprenda isso. Muita gente fala isso, mas eu não me vejo. Filhos podem? Filhos podem? Muitas pessoas me dizem que eu sou boa comunicadora. Filhos de Deus são capazes? Sim. Então você pode. Repete comigo, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Pronto. Mateus capítulo 5, versículo 9, amores. Vamos lá, bem ligeirinho. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tá? Por que serão chamados filhos de Deus? A palavra bem-aventurado significa felizes são pacificadores, aqueles que promovem a paz. E conservará em plena paz aquele cuja o coração está em Deus. E conservará em plena paz aquele cuja o coração está em Deus. Então é Deus quem faz com que esse coração permaneça em paz. Estão comigo ou não? Perfeito? Ou seja, felizes são aqueles que promovem a paz. Você já acabou de descobrir que o que produz paz nas pessoas não é só um sentimento, é alguém. Então felizes são aqueles que promovem o Pai, cara, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então promover a paz é levar a realidade de quem tem o poder de fazer com que o seu coração esteja em paz. Isso é muito, muito, muito importante que vocês aprendam. Oi. Eu fiz uma interligação dele com aqui no versículo 44, né? Porque entender o que é uma pessoa pacificadora. Na época eu não tinha esse conhecimento, né? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai. Perfeito, maravilhoso.
Tomem nota aí, povo lindo. Lucas capítulo 20, versículo 36, bem rapidinho. Deixa eu ficar esperto com o horário aqui, porque é ligeiro pra voar esse horário. Pensa no irmão que detesta horário, sou eu, tá? Principalmente quando eu tô ministrando. Lucas 20, 36. Abram lá. Tá escrito assim, ó. Vocês estão bons de Bíblia mesmo. Vaca, você tá digital, mas já passei anos no papel. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Respondeu-lhe Jesus, tá? Os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento. Lembra daquela passagem? O cara, uma mulher casou com o cara, aí não procedeu filho. Aí o cara morreu, aí casou com o irmão. No final das contas, fica aquele povo apavorado com quem que vai ser esposa lá em cima nos céus. Vocês lembram disso ou não? O povo fica doido. Desesperado, não é isso? João 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Nós já falamos sobre esse texto, vocês lembram ou não? Quem lembra o que receberam? Quero ouvir, pode ser online também, gente, quero ouvir vocês, bora. Só abrir o microfone e falar. Receberam. Agora que eu prometo que eu não continuo se ninguém me dá a resposta. Mas todos quanto o receberam. O que significa receberam? Casar. Agarradinho, grudar nele assim mesmo. É grudar. Bem mineiro mesmo. Esse é o receberam. É uma das bases que as pessoas usam para falar o tal do aceitar Jesus. Tá? Fiquem bem espertos com isso. Deu-lhes o poder de serem feitos. O que significa serem feitos? Se tornar condicional. Agora você é. Forte, né? Com certeza. Chamado é porque você pode ser chamado de ladrona sem ser. Ladroa sem ser. Mas no contexto aí, qual a diferença? Aqui não é chamado. O correto é feito. No grego é isso. É o que ontem eu pesquisei. A sua Bíblia está escrito chamado ou não? As mais antigas estão, Romanos 1:12. João 1:12. 1:12. O pessoal do online pode liberar o microfone e falar, tá, gente? Vocês têm toda a liberdade. 1:12. Pode interagir, povo lindo do meu coração, não tem problema não. João, Evangelho de João 1:12. A maioria das traduções estão assim. Dificilmente você vai pegar chamado aqui, tá? É só as antigonas mesmo. João 11:52. Abre lá rapidinho. Serem feitos, quer dizer o que mesmo? Serem feitos significa um estado condicional. Você se torna filho. É uma condição que foi te posta. A partir de agora você é. Aí nós conversamos ontem que é o estado de condição, lembra? Receberam, tem a ver, como é que eu me torno filho de Deus? Tem a parte do receberam e tem a parte do creem, lembra? É a confiança contínua, junto do agora eu te dou permissão para você fazer parte da minha vida, porque eu quero ser desesperadamente, eu quero casar com o Senhor, eu quero ser mais do que tudo na minha vida. Esse é o receber. Pensa que você está desesperado para pagar as contas, aquela loucura, e de repente, cara, você vai receber seu salário. Que jeito que você recebe com o seu coração? Você quer o dinheiro de qualquer jeito, não quer? Não, eu vou te dar 500 contos. Ô, sentiu de dar, o sentido de receber. Entenderam a sensação do receber aqui? O dinheiro vocês entendem, né? João capítulo 11, versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os... Quem lembra dessa passagem, qual é? Quem está falando isso aqui?
Caifás percebeu que a missão de Jesus na terra era reunir os filhos de Deus dentro da terra. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha as características que a gente tem que ter para se comportar como filho. Você pode receber, né, a realidade de filho e não saber como caminhar dentro dela, que é o que acontece com boa parte dos cristãos do dia de hoje. Esses processos, eles acontecem dentro deles, mas eles não sabem como lidar com isso. E por não saber como lidar, as pessoas acabam ficando perdidas. Mas eu tô vendo que algo espiritual está acontecendo comigo, mas elas não sabem o que fazer. Como é que eu permaneço sendo filho? Crendo e confiando em Jesus. Quer mais? Sendo guiado pelo Espírito de... O Espírito Santo vai começar a conduzir meu coração, conduzir meu interior. Entende? Isso é muito importante que vocês entendam, gente. O relacionamento com o Espírito Santo é mais do que necessário. Me perguntaram, Wagner, qual que é a diferença da pessoa passiva e pessoa ativa? Foram nomes que eu dei para ficar mais fácil. Você tem o Pai e você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Pai. Você tem o Pai como se fosse cabeça, só para ficar mais fácil. É uma explicação minha, gente, tá? Eu estou explicando. Uma linguagem para poder produzir entendimento de vocês. E nós temos o Espírito do Pai, que é como se fosse o corpo. Como se fosse. Não é. Como se fosse. Não é. Então, o Espírito Santo, ele tem a liberdade de se movimentar, mas ele é o Espírito do próprio Pai. Perfeito? Jesus, ele é um Espírito, mas é o Filho. Entende? E você tem a igreja em si. O Espírito do Pai, ele... Isso aqui é tremendo demais, gente. Ele produz essa execução sobrenatural, sabe? É ele quem faz a mágica acontecer, ele que faz o negócio acontecer. É como se o pai dissesse assim: casa, caia. Jesus estende a mão para bater, mas quem faz aquela casa desmoronar é o Espírito Santo. Entenderam mais ou menos a jogada do negócio ou não? Então assim, por que então o Espírito Santo não é o ativo, Wagner? Porque o Pai é quem executa tudo em todos. Entenderam? É ele quem opera isso. Isso é bem importante que vocês entendam. Então ser guiado pelo Espírito Santo é ser conduzido por ele. Então continuamente, só que aí tem os macetes, né, que vocês têm que entender. O Espírito Santo, ele não tem essa característica de entrar dentro de você e fazer o que ele quer dentro de você. Ele tem a característica de operar dentro de você geograficamente na medida do que você permite. Então, se você não permite, ele não opera. Por isso a expressão apagar ou extinguir o Espírito. Você pode apagar o Espírito Santo mesmo sendo filho de Deus. O que significa isso? Queria ouvir, deixa eu ver quem sabe. Bora? Não é possível que... Fazer ele ficar em silêncio. Mas ele permanece lá num cantinho bem pequenininho. A nossa dor, a nossa culpa vai apagando. O cantinho bem pequenininho é só uma forma figurativa de dizer, mas ele permanece dentro de você, desejando operar e aguardando você para poder operar. Você dá espaço para ele se movimentar. Ele coloca o desejo em nós. Ele vai colocar uma sensação dentro de você daquilo que tem feito. Ele trabalha no nível da sua liberdade. Pensa. Tem área dentro da sua vida que você não quer mexer? Ele não vai forçar você a mexer. Mas ele faz o convite. Ele vai fazer notório pra você. Mas não é Wagner Ribeiro. Entendeu? Eu junto na porta e puxo. Eu dou um juntão na porta e já puxo e falo, sai daí. Esse sou eu. Tanto que teve uma vez que eu fui conversar. Foi a cena mais engraçada do mundo. Alguém me chamou, já vou responder. Teve uma cena que foi muito engraçada. O Espírito Santo falou, Wagner, ela precisa mais do Wagner do que do Espírito. Você acredita? Sabe? Eu achei isso o máximo. Eu falei, mas o senhor que tá dentro de mim. Eu falei, então vai lá. Ah, meu amigo, é comigo mesmo, é nós. Entenderam? Então, assim, ele é muito carinhoso, ele é muito fofinho, cara, sabe? Só que assim, ó, esse mesmo espírito, carinhoso e fofinho, é o mesmo espírito que arrebenta com tudo ao mesmo tempo, em fração de segundos. Entendeu? Mas ele tem essa característica mais dócil, essa característica linda. Ele não é uma mulher, tá, gente? Por favor, não enfie isso na cabeça dos SUS. Alguém que me chamou, não sei quem foi, pode falar. Eu, mano, a Daisy. Fala, Daisy.
Então, quando a gente faz alguma coisa e sente aquela sensação bem fraquinha que talvez aquilo não esteja certo, é ele? Atuando dentro da sua consciência. Só que tem um detalhe. Só tá fraquinho porque você não tá desenvolvendo um relacionamento com ele. Que conforme você vai dando liberdade pra ele operar, esse fraquinho se torna fortão. Fortão ao ponto de você perder até o ar. É como se fosse um sinal de alerta. Começa com uma sensação... E uma característica dele que é legal, cara, que é muito suave, velho. É uma sensação, assim, que não te impõe nada, mas te demonstra... Sabe aquela ideia, tipo assim, ó... Você tá parado e sem querer você deu um tiro. Ah, pá! Morreu uma pessoa do outro lado. Ele consegue demonstrar pra você que você matou alguém sem te acusar. Olha que loucura. Uma forma muito legal, cara. Ele não é meio... Você matou, você viu o que você fez. Você matou! Não, ele não é assim. Ele consegue deixar você consciente daquilo que tá acontecendo. Tanto que uma das características da voz dele, real dele, é aquela sensação. Ele falando parece uma voz reverberada, a voz dele mesmo. Parece uma voz cheia de reverb, num ambiente em slow motion. Vai montando a cabeça aí, ó. Com um vestido de noiva, com aquela grinalda grandona, esvoaçante, assim, ó. Essa é a voz dele. Entendeu? Então toda vez que eu for escutar é assim, não, ele fala na voz da sua consciência, vai ser rápido, vai ser objetivo, mas você consegue, cada vez que ele for falando com você, percebendo essa característica de ser dele muito, muito carinhosa, muito adocicada. Então no começo ele é suave, mas depois, conforme você vai dando liberdade e pedindo, convidando, insistindo, falando que ele tem liberdade, falando que ele pode, essa voz vai ficando mais forte. Essa sensação dele comunicar com você vai ficando mais forte. Até chegar uma hora que, meu amigo, te invade, que você trava. Não te oprime, não te machuca, mas te invade de um jeito que você fala, nossa, o que eu fiz de errado? Sabe? É profundo, cara. Eu falo que chega a estremecer por dentro. Oi? Quando a gente vê, Wagner, é como se fossem várias cores, assim, muitas cores. Mano, todo mundo que experimentou vê-lo, ele tem formato físico futacor. Colorido, aquele futacor, aquele papel futacor que você usa em bombonzinho. Aí é lógico, né, que as cores são vibrantes, são... Nossa, misericórdia, coisa mais linda do mundo. Pronto, já tá confirmando sua experiência, que lindo. Nós paramos num ponto aqui que eu acho que eu saí. Então, enfim, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Perfeito, gente? Então ele vai sempre estar conduzindo você a ter um coração igual ao de Cristo. Essa é a missão dele. Oi? Isso. Oi, tô aqui, só falar. Dentro desse versículo que você leu agora, comigo acontece muito o seguinte. Eu ouço muito, por exemplo, quando estou assim na rua. Aí passa uma pessoa perto de mim que eu não conheço. Aí eu, já de imediato eu pego e ele começa a me falar só, essa pessoa, por exemplo, ela está de depressão, e eu queria que você falasse isso para ela, naquele momento. Só que no meu caso, eu ainda lido com bastante travas, né, no meu passado, em relação a isso, tipo, vergonha, eu travo isso de chegar na pessoa e falar. Só que eu ouço claro, sei que é o Pai me vendo, né? Então, e eu busco isso, né? Ele participar do meu dia a dia, eu participar de todas as coisas. Então, como é que fica nesse caso? Ele me dá uma informação ali, ou às vezes uma profecia, qualquer coisa assim, e por esse bloqueio eu não libero isso. Ele tá conversando com você justamente, meu irmão, para você... Que existe a diferença dele conversar com você e do espírito mensageiro. O espírito mensageiro parece que é um negócio que cai na sua cabeça, não parece que vem de ninguém. Não, é normal, conversa normal. Então, tô te explicando a diferença. O espírito mensageiro parece que ele cai na sua cabeça, ele simplesmente aparece dentro do você e agora você sabe o que você tem que falar. Isso é espírito mensageiro. No Espírito Santo é diferente. Uma coisa que fica importantíssima de vocês entenderem é que todo esse processo dos dons, eles são pelo Espírito Santo. Tudo através do Espírito Santo, entendeu? Você ministra no Espírito Santo, você prega no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Sempre é na ação do Espírito Santo. É Ele como pessoa operando esse sobrenatural através de você. Então, quando você está conversando no Espírito, você está conversando com Ele, e Ele te dá uma revelação,
que é uma revelação no Espírito de um dom, que também é dele, ele opera todos os dons em todos, tudo em nós. Você vê que é bem semelhante ao Pai que opera tudo em todos, como cabeça, e ele que opera todos os dons em todos também. É a mesma ideia. Você observa que tem um porquê, Mihai. Não é só questão dele contar alguma coisa da pessoa pra você, mas também de destravar você. Então o que você pode falar pra ele é: eu quero resolver isso aqui. Então você vai ter que começar. Eu já vivi muito isso aqui, Mihai. O começo do ministério, pelo amor de Deus. O primeiro ano era aterrorizante pra mim sair na rua, cara. Porque eu não queria desobedecer ele não parava de falar comigo. Era aterrorizante pra mim eu ter que chegar num terceiro que eu não conhecia e tal. Eu vou te dar uma senha. Vou te dar uma senha e uma dica. Eu vou te dar uma senha e uma dica, depois você vai ficar sem vergonha igual eu. Aí você não precisa usar minha senha mais não, tá bom? Hoje eu já tenho um pouco mais de segurança, então eu já chego na pessoa já meio que com os 2 pés no peito mesmo, sem dó. Na rua, normalmente não tem feito mais, mas normalmente é assim que acontece. O que você pode fazer, suponhamos que Deus fala pra você que a moça tá com depressão, por exemplo, porque a mãe dela brigou com ela. Você chega nela e fala assim: moça, dá licença, posso fazer uma pergunta? Se você não se incomodar, ela pode. Você brigou com sua mãe? Espera ela te dar uma informação para sua segurança ser ativada. Aí 1, 2, 10, 15, 20 vezes. O importante é que isso precisa gerar dentro de você segurança e não arrogância, porque senão daqui a pouco você sai do Espírito Santo para ficar autossuficiente. Entendeu? Então isso não é legal. A gente, normalmente, quando a pessoa não é ninguém e ela começa a experimentar alguma coisa de Deus dentro da gente, a gente começa a ensoberbecer. Isso é muito normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas sempre faz esse contato que você vai ter que fazer, não adianta. Faz esse contato que você tem que fazer através de perguntas, através de questões semelhantes a essas. Por quê? Porque isso vai começar a produzir dentro de você a quebra da insegurança, a quebra da vergonha e a destruição desse trauma ocasionado por algum motivo específico. Entendeu? E não tem outro caminho, Mihai. É esse aqui mesmo. E salvaguarde a ideia que você corre o risco de ser realmente chamado a atenção se alguém morrer, se alguém sofreu algum dano por você não conversar. Então eu não quero te colocar a culpa em cima de você não, mas eu preciso compartilhar com você o que eu já vivo há anos. Isso é real, muito real, cara. Muito real. Então tudo é interpretável. Então parte por esses lados. Sempre pede pra ele te ajudar a ir conversar com a pessoa. Você chega na boa, manda mensagem. Se for de longe, se for de perto, vai atendo a pessoa. Pra você quebrar isso dentro de você, tá? Vai. Isso. O online não tem problema. Físico mesmo. Não. Isso aí tá fácil. Nem parece que você tem problema falando online, meu filho. Assim, numa situação pra gente que tá buscando essa estrutura de filho, tá nesses processos de destravar algumas coisas em Deus, que você falou aí na questão de ele ser cobrado por algo que era pra ele ter sido direcionado. Ele foi direcionado para fazer e não fez. E ter essa... ser cobrado por isso, como é que fica? O que seria essa cobrança que você quer dizer? Tipo assim, por exemplo, você foi direcionado para orar por cura por uma pessoa que, digamos, estava com câncer. E você, pela sua insegurança, você não orou, né, por essa pessoa. E passa... O primeiro preço que você já vai pagar de cara é lidar com a sua situação, né? Você vai ter que lidar com ela. E não é gostoso, principalmente, imagina, você deixou de avisar a pessoa morreu. E você vai ter que pensar e lidar com aquelas situações. Pois mas tipo assim... Puxa, se eu tivesse falado... Isso espiritualmente, isso cai alguma coisa sobre... Ele não vai te amaldiçoar, mana. Ele não vai te amaldiçoar. Mas você vai ser responsável por aquilo de alguma forma. De alguma forma vai ser cobrado uma forma de um preço de você. Isso é um fato. Entendeu? Literalmente é um fato. Por exemplo, lá, com a morte do Diogo, eu percebi que eu podia ter ajudado. E é ruim ter que lidar com essa situação. Entendeu? Eu percebi que eu deveria ter feito alguma coisa. Uma das irmãs do nosso meio aqui ficou mais de 2 semanas chacoalhada por causa dessa situação. Porque ela percebeu que ela também podia ter feito e ela não fez. Aí a gente lembra que o Espírito Santo falou, a gente lembra que ele tocou. Aí nessa hora a gente acredita que é ele. Então é mais fácil pagar para ver que é aquilo que a gente já conversou. Numa realidade de filho, o que você faz? Você tem pelo menos 50% de certeza que pode ser Deus? Tem. Então paga para ver. Wagner, se eu errar, uma salva de palmas para você. Seu erro vai ser transformado no seu futuro acerto. Não tem problema errar, não tem problema nenhum. Errou, tá tudo bem. Começa de novo e vai de novo. Esse erro vai te dar um ensinamento. Entendeu? Então você tem 50% de certeza que pode ser Deus, taca para frente.
É muito melhor do que você ficar tentando resistir essa situação. Ah, Wagner, eu tô travado, eu não consigo falar em público. Então, tudo bem, agora você vai conversar com esse mesmo espírito que te revela as coisas e pedir pra ele qual que é a senha para destravar você. E essa do Mihai é simples porque eu já passei. Você só tem que começar. Tem outro jeito. Você tem que ir lá e falar, oi, tudo bem? Não conseguiu falar mais nada além disso, mas o oi, tudo bem, pelo menos. Você deu? Opa. Pode falar. Essa vergonha, esse medo do errar... Primeiro fala seu nome. Eu não... É o Jonathan, né? Isso. Pode falar, meu lindo. Esse medo de errar, essa vergonha está relacionado em a gente buscar a opinião dos homens, de Deus? Meu irmão, é bloqueio emocional que você tem, cara. Eu tô até com chatice de usar essas palavras bloqueio, sabe por quê? Que parece que eu tô imitando aquele tal daquele Pablo Marçal, sabe? Ô, chatice. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha, gente. Eu carrego o que eu carrego, ele carrega o que ele tem que carregar. Então vocês não me criem associação na cabeça suas entre eu e ele, pelo amor de Deus, que não tem nada a ver com aquele moço. Enfim, é um bloqueio emocional que você acabou desenvolvendo no seu relacionamento com seu pai, cara, entendeu? Então o que acontece? A falta de afirmação do seu pai produziu dentro de você uma dependência emocional de aceitação. Você consegue entender? Então você vai sempre ficar com dificuldade antes que Deus te toque. Sempre você vai ficar com dificuldade Repete sua pergunta. A vergonha, o medo de errar está relacionado com... Medo de errar, pronto, é aí que tá. Esse seu medo de errar é por causa desse bloqueio de aceitação que você acabou faltando às vezes com seu pai ou com sua mãe. Entendeu? Um com o outro. Então, a questão deles não afirmarem você como alguém capaz, produz esse medo de errar. O segundo medo de errar é se o seu pai ou sua mãe se tornaram figuras opressivas para você. Aquela figura de que você tem que acertar, tem que dar certo, tem que acertar. Aí, meu irmão, você não quer errar. Porque você fica com medo de ser cobrado depois. E eu tô te dizendo como filho de Deus, em nome de Jesus, não tem problema errar. Tá tudo bem, nada mudou e Ele te ama. Então se você tentar fazer e não der certo, relaxa, tá tudo bem, começa de novo. Foi a única forma de eu conseguir desenvolver um relacionamento com Deus. O pai falou, Wagner, tá tudo bem se você errar, começa de novo. Eu só tô te repetindo as mesmas palavras que eu ouvi dele. Entendeu? Então a figura opressiva do seu pai com a sua mãe e a falta de afirmação, que é aquela ideia, filho, você é capaz, você pode, você dá conta. A falta dessas duas coisas produz esse medo de errar, cara. E eu vou te dizer que, de novo, erra em paz, no nome de Jesus. Esse medo de errar também tá ligado... O que eu falo não é pra você sair fazendo loucura, não. Eu tô dizendo que na tentativa de acertar você vai errar. É isso que eu tô dizendo, bagunça não. Não useis de ocasião para dar lugar às vossas almas. Gálatas 5:13, eu acho, mais ou menos. Esse medo de errar também tá ligado com a rejeição, né? Sim. Tipo, no meu caso eu tinha esse problema, tipo, querer fazer as coisas certinho pra não errar, mas tipo assim, não, eu vou errar. Ninguém te cobrar, ninguém falar na sua cabeça. Assim, tipo, não me sentir rejeitada pelo meu erro. Vivi muito isso aí. Muito mesmo. Vamos lá, gente. Rapidinho, vamos acelerar um pouquinho do processo, tá? Romanos 8:16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos aí a experiência aí com a nossa irmã Priscila, ao vivo e a cores para vocês. Uma parcela do R Online. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda... O quê? 8:19. Isso eu quero... A minha tradução tem uma versão muito gostosa, que ela tá falando a revelação. Manifestação e revelação são duas passagens importantíssimas que você tem que guardar dentro de você. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos, gente, a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Que os filhos sejam revelados, não é isso? Jesus já fez tudo que foi necessário para que nós pudéssemos ser revelados. Agora a gente precisa se manifestar. Por isso a necessidade da gente lavar as nossas vestes, lavar o nosso interior, tratar o nosso caráter, mexer dentro do nosso interior, para que de verdade a criação pare de ser oprimida. As árvores estão sendo oprimidas, os bichos estão sendo oprimidos, os pássaros, os peixes, os homens, entenderam?
Tem muitos seres sendo oprimidos porque a gente não se manifesta. Lembra que quando há um filho de Deus dentro de um lugar, o ecossistema começa a reagir da forma do bem, gente. Repara pra vocês verem, nós estamos em que dia de hoje? 27 de novembro, não era? Não era pra estar rachando. Mas rachando de calor. Vocês repararam que no ano passado retrasado, o frio não vinha? Quem reparou? Aquele frio que tava machucando, que machucou a galera um tempão do sul, não vinha. Nós experimentamos o quê? No ano inteiro, 3 dias de frio. Aqui? Não existe isso, gente. Não vinha. E sempre aquele frio não vinha e o calorzão também não vinha. Aquele que matar, que você ficava sem ar. Porque vai equalizando o sistema, gente. Vai equalizando. Então, quanto mais percentual de filhos de Deus dentro de um lugar, maior é a execução do equilíbrio, sobretudo. Isso é bem importante que vocês saibam. Romanos 8, 21, um pouquinho mais pra frente. Na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção. Tá vendo? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Acabei de expressar pra vocês, já tá aí um pouquinho mais na frente. Romanos 9, 8. Só voltar um pouquinho aí. Romanos 9, 8. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os da promessa é que são contados como descendência. Essa é uma passagem que Paulo está explicando que, tá? Os filhos de Agar não são filhos de Deus. Olha que loucura, que eles não são parte da promessa. Ali está dizendo com toda a clareza do mundo que Deus não abençoou os filhos de Agar. Olha que loucura. E que Agar só teve essa geração multiplicadora por causa da semente de Abraão. Como Abraão carregava a promessa de multiplicação, a semente, o sêmen dele era multiplicador. E por causa do sêmen dele isso aconteceu. Os ismaelitas são ninguém mais, ninguém menos do que o Islã. Entenderam? Os arquirrivais do cristianismo. Então isso aqui é bem importante que vocês saibam, tá? Gálatas 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A partir do momento que você crê e permanece crendo, todo aquele processo de Romanos 1:12. Evangelho de João capítulo 1:12. Filipenses 2:15. Consegue andar aí ou não? Falta só um pouquinho. Não é nada mais do que 22 versículos. 22. Sim, vou passar a lista para vocês tudinho. Filipenses 2:15, para que sejam irrepreensíveis. Esse eu vou ler contexto. Esse aqui não posso ficar sem ler contexto de jeito nenhum. Verso 12, tá? Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha que lindo. Isso aqui é bonito demais de ouvir. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Aí eu tenho que escutar a líder aqui dentro do nosso meio dizer, não, você passa um processo de morte, depois você dá-se de novo, depois que se dá-se de novo você é salvo. Aqui está dizendo para desenvolver salvação, gente. Como assim? Enfim. Passou. Respira fundo, gente. Assim, meus amados, como vocês sempre obedecem, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ah, é? Isso aqui acontece com todo mundo? Tem que ter uma nova realidade aqui, tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Ai, gente, eu vou ler, pode ser, vocês deixam? Versículo 5. Tendo entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Eu me arrepio, gente. E morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Coisa linda, a obediência do Filho, que coisa gostosa, gente, de ler, tá? Verso 14. 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. 14. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual vocês brilhem como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação de sangue, sobre o sacrifício e serviço de fé, Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço de fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, da mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Vocês estão vendo aqui, ó, a realidade de filho, dentro dessa posição, a conduta que a gente tem que se colocar, que tremendo que é esse aqui. Aí vem 1 João, só vou ler com vocês agora, tá? Que isso aqui a gente já leu. 1 João, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Ou seja, se você caminhar na estrutura madura aqui dentro, mesmo assim, ainda você vai receber uma realidade muito maior quando Ele chegar. Forte, né? Fortíssimo. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, quem pratica justiça e ama é filho de Deus. São características de um filho, tá? Cada um desses textos que eu estou lendo para vocês dão para vocês uma característica de um filho que precisa existir dentro de você, numa nova realidade. 1 João 5:2. Você precisa tomar nota disso tudo, gente. É que eu estou lendo rápido para a gente poder adiantar. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Presta atenção, você nunca vai amar ninguém ao seu redor se você primeiro não amar a Deus. Então aprenda a amar a Deus para você conseguir ter condição de amar as pessoas ao seu redor. Aí nós temos aquele texto que foi mencionado no comecinho, que eu guardei para o final aqui, esse grande finale. Wagner, mas fulano nem é crente e ama. Mentira, não ama. Porque se a pessoa não ama a Deus, ela não ama mais ninguém. Bíblia, Wagner, 1 João 5,2. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Se eu não amo Ele, não pratico os mandamentos, eu não amo ninguém. Eu tenho um sentimento considerado amor no meu peito. Perfeito, gente? Alguém tem alguma dúvida de tudo que a gente já leu? Vai. Opa, tô aqui, firmão. Tem aquele versículo que fala assim: se você não ama seu irmão a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Uhum. Isso, conforme você disse agora, que precisa primeiro amar a Deus. Não é como se esse versículo estivesse dizendo o contrário? Você acha que ele está dizendo o contrário? Esse anterior, tipo, se você não ama seu irmão, que você vê, como você vai amar a Deus se você não vê? Então vamos lá. Então vamos ler os dois juntos para a gente ver? Você precisa amar primeiro os irmãos. Vamos ver se tem controvérsia ou não? Você sabe onde está esse de João aí ou não? É João 3. Vamos lá, você vai ver que não tem controvérsia, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 8 aqui. Em 1 João 4:20. 4:20. Pronto, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Ó. Verso 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que
Ele permanece em nós pelo fato de ter dado o seu Espírito, tá? Então a gente já sabe que um está no outro por causa do Espírito Santo do Penhor. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. Olha que lindo. E nisso conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Tá? De crer em Jesus Cristo e permanecer nele. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Olha que tremendo. O amor sempre é amor, perfeito. Mas ele dentro da gente precisa ser aperfeiçoado. Vocês têm que saber separar isso aqui, gente. Tá? Amor sempre é amor. Mas dentro da gente, esse amor vai ganhando espaço de execução. Entenderam o que é o aperfeiçoar? Não é que o amor melhora dentro da gente. O amor ganha espaço para funcionar dentro da gente. Tá? Para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como ele é, também nós somos desse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mihai. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Perfeito? 1 João, capítulo 5. Eita Jesus, o que eu aprontei aqui? Deus da glória, o que eu aprontei aqui, meu Deus do céu, Marta? Olha só, o que eu fiz aqui, Deus? Aí, pronto. 5 o que, gente? 2, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele que é dele nascido. Vamos entender esse texto? Quem ama aquele que o gerou. Quem o gerou? Ama também aquele que dele é na... Quem é aquele? Jesus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é... nascido de... Olha o contexto, gente, pelo amor de Deus. Quem mais aí, os meus amigos, para poder pegar aqui o esquema? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, quem gerou? Ama também o que dele é na... Quem que nasceu? Melhorou agora, né, gente? Muito bom. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Agora vamos lá, Mihai. Cadê a contrariedade aqui? Deixa eu entender a sua contrariedade. Não, já entendi. Não, entendeu? Não, eu quero saber, ué. O povo tem que entender também, ué. Então, é que a minha dúvida era que aparenta que aquele primeiro versículo estava dizendo o contrário desse atual aí que você citou. Então, mas o que seria aparentar? Descreve aí. Assim, ele falava assim, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Perfeito. E aqui? Então, aí está dizendo realmente que você primeiro ama aquele, né, que foi gerado, o Pai, e também, e consequentemente, você pode amar aqueles que deles são nascidos. Perfeito. Aí eu te faço uma pergunta. Como é que você sabe que o seu amor aos seus irmãos é verdadeiro? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lá é uma coisa, aqui é outra. Verso 2. Eu vou transformar a sua dúvida numa pergunta, pode ser? Como é que você sabe que o seu amor por mim é verdadeiro? Vai. Então, primeiro, de acordo com o versículo, eu sou amado por ele. Esse
deixar muito bem dele. Pronto, parabéns, pegou lá em cima, muito bom. E depois? E através desse mesmo amor que eu recebi, que dele, né? Que eu vou poder amar aqueles de quem... Você começou versiculamente e começou a filosofia depois, a filosofar depois. Lê o versículo 2, rapaz. Qual que você está falando agora? 5:2. 1 João 5:2. Sim, todo aquele que crê, nisso conhecemos que amamos os filhos, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Nisso conhecemos ou sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Quando você começa a amar a Deus, você agora tem certeza que você consegue amar os filhos. Essa é a segurança para você. Entendeu? Isso é para você saber quando você está amando de verdade ou não. Então são dois cenários completamente diferentes. Parece contrariedade, mas não são. Perfeito, povo maravilhoso. Clareou a mente suas aí ou não? Então cada um desses versículos que eu li com vocês aqui traz uma característica. Ó, Mateus 5:9, o filho promove o pai. Lucas 20:36, o filho não pode morrer, porque se o pai é eterno, ele também é. Por isso que filhos não morrem, eles dormem. Que chique, hein? 1 João 1:12, filhos são desesperados, querem agarrar Jesus, querem casar com Jesus e manter a confiança em Jesus o tempo todo. João 11:52, nós somos achados por Jesus, fomos encontrados. Romanos 8:14, os filhos são conduzidos e guiados continuamente pelo Espírito de Deus. Tudo que eles fazem é no Espírito, ou pelo menos deveriam lutar para que isso aconteça. Filhos sabem que eles são filhos, porque eles sentem de dentro deles o Espírito Santo dizer para eles que eles são filhos. Romanos 8:19, filhos são responsáveis por toda a criação, porque eles se tornaram filhos para literalmente se revelarem para a criação. Então não dá para ficar guardado dentro de casa e guardado dentro de um quarto. Romanos 8:21, quer perguntar? É que tu tá falando aí dos filhos, e a gente sabe que tem a categoria filho bebê, filho criança, filho adulto. Esse tanto de filho tudo. Aí. A partir do momento que eu sou filho mesmo, filho, criança, eu já sou responsável por tudo isso aí. Tudo isso aqui já é sua característica. Característica. A única responsabilidade que eu te dei até agora aqui é que você precisa se revelar à criação, só. O resto é tudo característica. Então, direitos, princípios, benefícios. É só isso que eu tô lendo agora. Tá, entendi. Então não precisa ser um filho adulto, não. Não, isso aí é uma característica de não filho, já é procrastinar. É sem vergonhice isso aí. Eu tô pegando aqui dentro de tu. Não, é que normalmente assim, ó, a gente fica aguardando, a gente tá se sentindo apto, capaz para que a gente comece a executar. Não, Guga. É o contrário. É caminhando que você se desenvolve. No reino dos céus é caminhando que você se desenvolve. Entendeu? Não é parado que você se desenvolve. Não existe isso. Você pode perceber que Jesus não chama ninguém parado, cara. Ele só chama a gente andando. Que é característico do reino dele, tá? Romanos 8:21. Na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória. Ou seja, essa libertação é os filhos quem promove. Então você tem poder de libertação e responsabilidade de libertar. Entenderam? São características. Aí o que acontece? Eu tô dando mastigado, depois vocês não vão ler isso aqui, vocês não vão entender bolhufa nenhuma. Aí vocês não têm isso aqui depois. Isso não são os filhos da carne, mas sim os filhos de Deus, filhos da promessa. Ou seja, somos filhos espirituais, prometidos por antecedência. Deus nos gerou através de promessas. A gente não é qualquer coisa não, meu amigo, a gente é muita coisa. Gálatas 3:26. Vocês são filhos porque creem em Jesus. Ou seja, nós temos crença. Filipenses 2:15. Para que sejam irrepreensíveis. Filhos são irrepreensíveis,
puros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, ou seja, no qual vocês brilharão como luzeiros. No meio de toda a podridão, você vai ter que ser diferente. No meio de toda a podridão, você vai ser diferente. Todo mundo vai olhar pra você e falar: rapaz, tu é diferente, hein? Oi, pode falar? Tô ouvindo. Uma dúvida. Mas não tem como não saber que é você. A hora que você fala, Wagner, Anne, eu já sei que é você na hora. No caso, baseado na pergunta que o Guga fez, o que é um filho bebê, digamos assim? Não, o filho bebê, você tem que entender que o filho bebê, ele não é bebê, ele é pequenino. Entendeu? A gente tira aquela ideia... Não, mas a gente usa essa expressão aqui mesmo, então, Guga, só tá repetindo até a minha mesmo. Eu uso a expressão bebê e nascido, porque quando você nasce de novo, você nasce pequenininho, gente. Você não nasce grandão, entenderam? É assim que funciona, você nasce pequenininho, você nasce igual Jesus, pequenininho. E você começa a crescer e ganhar a sua maturidade. Só que, gente, um filho de Deus nascido de novo é um filho apto, capaz, que flui e funciona. É um cristão que precisava de recursos, que precisava de ferramentas, que precisava de força dos céus, que precisava de poder do mundo vindouro e não tinha nada disso. Agora ele tem. Então não é alguém insensato, incapaz, mas é alguém que está descobrindo super novos poderes que recebeu. Entendeu? Opa! Eu vou representar uma pergunta do Elton, ele está no metrô e não consegue falar. Sim. Ele perguntou assim: o Espírito Santo pode sair de um filho, pois dizem que quando pecamos ou praticamos pecado, ele sai. Nunca, nunca, nunca e nunca. É impossível o Espírito Santo sair dentro do ser, mano. Como é que ele vai trabalhar, conversar, convencer? Pra eu não falar pra você que não é impossível, eu vou deixar um caso aqui só que é tão difícil de acontecer. Nossa. Eu acho que eu vou morrer sem ver acontecer, que é Hebreus 6. A gente pegar um Benihim da vida aí que experimentou muita coisa e um cara desse se perder do nada, é difícil, gente, é muito difícil. Alguém que mergulhou muito profundo dentro de Deus voltar atrás. É muito difícil, mas é muito difícil. Wagner, mas o pecado remove o Espírito Santo. Lembra, Jesus no sangue fez paz entre você e Deus. O sangue dele não é em vão, cara. O sangue dele tá vivo. O sangue dele tá ativo, perdoando você o dia inteiro, do passado, presente e futuro. Não tem essa. Isso é a história do Antigo Testamento, da frase de Davi: não retires de mim o teu espírito. Não tem nada a ver com hoje, gente. Naquela época o espírito era sob medida, não tinha o sangue, enfim, não tem nada a ver com hoje. Tá, Elton? Mano, tô dentro. Ele acrescentou assim: como sempre estou amando, como ele nascendo de Deus, se não sinto esse amor. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, ué. Primeira coisa, você não vai conseguir dar amor pra ninguém se você não tiver. Você não vai conseguir amar com o amor do Pai se você não for invadido por esse amor. A partir de hoje, você precisa dizer pra ele que você quer esse amor. Que você quer se sentir invadido. Às vezes você foi tão machucado, tão ferido, você precisa de cura, você precisa de paz, você precisa desse Deus te amando. Você precisa se sentir amado. O primeiro conselho que eu já te dou é: declare isso com a sua boca: eu sou amado. Passe vários tempos do seu dia falando isso para você mesmo, mesmo que você não se sinta. Você vai abrir uma porta e um precedente maravilhoso, não só para uma experiência, como para sua cura. Às vezes, está acontecendo muita coisa porque Deus tem essa característica, tá? Ele faz muita coisa e fica brincando de esconde-esconde. Ele fica esperando você perceber. Porque se ele te falar o que ele fez, vai ser muito legal. Mas se você descobrir, você vai perceber a grandeza do que ele fez e vai glorificá-lo de uma forma muito profunda. Então ele está fazendo um monte de coisas ao seu redor que você não está percebendo. Então começa a declarar: eu sou amado, começa a perceber as coisas boas que têm acontecido com você e passe a lutar para reconhecer que isso aí é Deus quem está fazendo cada uma dessas coisas. No meio desse inteirinho você vai ter experiências tangíveis e reais que você é amado. E, uma vez mais, não dá para derramar um amor que você não sabe qual é. Não tem como. Eu tive que aprender isso na prática. Perfeito? Gente, vamos fechar? 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou. Ou seja, mesmo que você chegue na característica de um filho maduro, quando Jesus chegar, você vai experimentar algo maior ainda do que você pode imaginar. Ou seja, não tem limite para você crescer. 1 João 3,10: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, um filho é praticante de justiça e ama. É característica de um filho isso aqui. E um filho de Deus
descobre que ele é filho porque ele ama Deus e guarda seus mandamentos. Ou seja, você só vai conseguir amar a Deus e guardar os mandamentos dele sendo um filho. Não tem como não ser. 1 João 5:2. Essas são as características, tá? Aí é lógico que existem várias outras, gente. Mas essas estão especificamente arroladas à palavra Filho de Deus, tá? Para não ter a menor dúvida teológica de ninguém, nem distorções. No meio das ministrações dá para soltar um monte para vocês. Um monte. Só olhar para Jesus. Tudo que Jesus é, considera um Filho de Deus. Tudo que ele fez é porque um Filho de Deus faz. Tudo que ele reagiu é porque um Filho de Deus reage. Como ele se comportou é como um Filho de Deus se comporta. Ele é o modelo de um filho. Ele é o modelo. Ele é o modelo e ponto final. Essa é a verdade dos fatos. Vamos fechar agora, gente? Chave de ouro. Nós temos... Começamos que hora? 4? Deu 17 minutos. Eu vou tentar dar pelo menos 10 pra vocês de brinde aqui pra não perder. 1h20. Pelo menos 10 minutinhos pra vocês aqui. Quem tá aprendendo alguma coisa, gente? Eu quero saber se vocês estão aprendendo alguma coisa. Quem tá clareando e abrindo a mente de verdade sobre essa realidade. Bom, 2 motivos eu não posso demorar muito, que eu tenho que buscar meu filho. Meu filho tá voltando de viagem, eu tô morrendo de saudade dele. E eu também quero ajudar vocês aqui, ó. Presta atenção. Existe uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. E na próxima reunião ela vai ser bem aberta. Então vocês vão pegar todas as perguntas que vocês têm de tudo aquilo que a gente já conversou. E a próxima reunião vai ser bem aberta. Eu quero escutar vocês e nós vamos produzir um destravar maior aqui dentro, tá? Nós já temos conhecimento, revelações e entendimento do assunto. Agora nós vamos deixar isso germinar. Então tire esse tempo para vocês refletirem, clarear a mente de vocês, isso é muito importante. Nós vamos ter reunião daqui a pouco, aqui dentro do AR às 7 horas. E a nossa próxima reunião, 10h10 da noite, tá? Aí nós vamos quebrar tudo. Vamos lá, cadê? Aqui. Será que eu consigo, Jesus? Dá pra tentar? Eu não, mas o senhor sim, né? Escreve aí, princípio, raízes. Vamos tentar. Deus, é só o Senhor mesmo pra fazer isso dentro de mim. Vamos lá, me ajuda. O senhor sabe que eu detesto o tempo. No céu não vai ter, graças a Deus. Princípio, raízes, espaço. Wagner. Oi, tô te escutando. Deixa eu ler aqui a pergunta da Daiane Rezende. Pode ler. Ela disse assim, Wagner, como posso ser guiada pelo Espírito Santo, sendo uma pessoa cheia de ofensas, medo e etc. Como tratar isso? Simples. Como ser guiado por ele? Simples, escuta o que eu vou pregar agora. Fácil e simples. Muito objetivo. Não é um corte seco, tá, gente? É só objetividade mesmo. Princípio, raízes. O que acontece com os cristãos no dia de hoje? Eles não sabem até onde eles podem chegar. E quando eles se tornam filhos de Deus, eles também não sabem qual é o limite que eles têm. Primeira coisa que eu quero que você aprenda, filhos não têm limite. Essa é a primeira coisa. Vocês são ilimitados. Ilimitados. Não tem limite para vocês. Não tem limite. Literalmente. O limite é o que você acredita. Por exemplo, o dom de profecia. Que seja na medida da sua fé. O que você acredita que pode acontecer no dom de profecia? Eu acredito que eu posso ver o nome científico. Então você vai ver o nome científico. Eu acredito que Deus pode me dar um nome. Então Ele vai te dar um nome. Eu acredito que... Então vai acontecer o que? É na medida da sua fé. Quando eu descobri isso aqui, rapaz, a revelação começou a ficar boa. Eu acredito que eu posso entrar dentro do ser, então eu vou entrar dentro do ser. Acabou de ganhar uma baita de uma chave agora. Que é a grande maioria, né, do nosso problema, na verdade, é a incredulidade. A gente desacreditado que Deus disse que a gente já é capaz de fazer. Aí, o que acontece? Nesses últimos 3 anos eu tomei muita porrada. O povo, o Wagner é arrogante, o Wagner é prepotente. Eu não sou arrogante, não sou prepotente, eu sou seguro em Deus. Nele você vai me chamar de arrogante. Nele você vai me chamar de prepotente. Mas sem ele você vai ver que eu sou um burro.
Eu não sou uma pessoa que acredita, mas nele eu acredito fortemente. Se eu tiver certeza que ele está aqui dentro, eu estufo o peito, eu bato em todo mundo. Mas se não for nele, eu nem levanto a mão. Não é uma característica minha, pessoal, Wagner, mas nele sim. Então isso é bem importante. E nesse caso, uma pessoa que ela já é nascida, já passou todo por esses processos, mas ainda persiste nela, isso significa que ela não... É o que nós vamos falar exatamente agora. O segredo está aqui. Vocês têm que entender que não tem como vocês avançarem com Deus se essas coisas que eu vou ministrar para vocês não acontecerem, tá? Eu já vou te dar um conselho antes, tá, Érica? Para você não escutar eu ministrar aqui agora e acreditar que eu estou endossando aquele outro ensino lá que você já ouviu, tá? Não tem nada a ver, pelo contrário. Aquele outro ensino foi literalmente inspirado nesse aqui. É isso que você tem que entender. Amém. Quem tem a primazia é Wagner Ribeiro. Tá? Isso que você tem que entender. Não querendo ser melhor, maior que ninguém. Mas agora eu vou fazer de bobo para ganhar os bobos. Vamos lá, ó. Tô chamando vocês de bobo não, tá, gente? Princípio raiz. Deixa eu explicar para vocês. Todo o mal cometido dentro dos seres humanos, eles produziram raízes de amargura dentro deles. E essas raízes, dados os nomes nos meus momentos com Deus, eu digo que existem raízes mais grossas e raízes que são mais finas. Todas essas raízes são o motivo central do porquê você não funciona. É o que as outras demais pessoas chamam de bloqueios. Eu chamo de raiz. Perfeito? Eu chamo de raiz o que as pessoas chamam de bloqueios emocionais. Tá? Essas raízes, como é que funciona? Não adianta você tratar sintoma. Não adianta você tomar remédio para dor de cabeça se o motivo é outro. Às vezes você está com problema no intestino e você está com dor de cabeça por causa do intestino. Não adianta tomar Doril. Não é Doril a dor sumiu. Não vai resolver o seu problema no intestino. Então você precisa saber exatamente de onde está vindo isso. Vou dar uma senha para vocês, nós não vamos poder deambular tudo, mas pelo menos um pouco. Toda sensação ruim que você tiver é um sentimento, não é? É ou não é? Toda sensação ruim é um sentimento. E aprende, eu quero que você escreve, todo sentimento é interpretável. Todo, sem exceções. Quando se trata de sentimento informativo, a gente está dizendo que todo sentimento é informativo. Quer ver uma coisa? Você está andando, você bate o dedão na quina da mesa, na parte de baixo da mesa ali, no pé da mesa. Pronto. O que é a primeira coisa que você pensa? Você não pensa no ai, você pensa, bati o quê? Misericórdia, Jesus, deu nem tempo de eu respirar. Bati o quê? O dedo da onde? Do pé? E como é que você sabe que é do pé? Não, senhora. É uma sensação. E como é que você sabe que é o pé? E como é que você sabe que é no dedo? Hã? Mas por que seu cérebro sabe que a dor está vindo de lá? Não, é porque todo sentimento é interpretável. E o seu cérebro, através do córtex, fez uma leitura da onde está aquela dor e identificou exatamente onde está aquela dor. Porque todo sentimento é interpretável. Hã? Exatamente. Por que você sabe? Por que você sabe no milésimo de segundo que é seu dedo do pé? Você vai ter filho, Guga. Você vai ver que ele vai falar, ai, ele não sabe onde é. A criança, quando vai vomitar a primeira vez, ela, tá doendo meu ombro. Como assim no ombro? Ai, que dor nas costas. Que costa? Como assim, gente? Por quê? Porque a criança ainda não soube relacionar com aquelas sensações. O que é aprender a andar de bicicleta? Não é equilibrar sobre uma bicicleta, é aprender a lidar com as sensações. Se aperta, empurra para cá. Se empurra para cá, eu empurro para cá. Ela dá de cair, você abre a perna e se protege. Você vai criando uma caixinha cheia de ações e reações. No roller, você começa a ir para frente. Quando sua perna for para frente, o que você tem que fazer? Vai para frente, você joga o tronco para cá. Se ela for para cá, você joga o tronco para trás. Então você vai aprendendo a lidar com cada uma dessas sensações. Você interpreta a sensação e já produz uma reação instantânea. Então esse milésimo de segundo é fruto e produto de muita prática.
Então por que as pessoas não sabem lidar com o seu interior? Porque não tem prática de limpar raízes. O pai, ele é o perito de tratar as piores raízes que vocês têm. Conselho que eu vou dar para vocês, parece perigoso porque vocês não têm a prática, mas eu estou dizendo para vocês não terem medo. Não temas porque o Senhor é com vocês. A melhor hora para vocês tratarem uma dor é quando estiver. Por quê? Porque quando a sua dor estiver doendo, você consegue descobrir onde é, não consegue? Às vezes você não entende o que você está sentindo. Mas se ela estiver doendo e você não tiver medo de sentir dor, você vai deixar ela arder e vai no pai. Pai, o que é isso aqui? Por que eu estou sentindo isso? E você vai ficar tentando interpretar aquilo. E na tentativa de interpretar, você vai chegar na onde? Na raiz. E quando você chegar na raiz, o que você tem que fazer? Eu já preguei isso aqui há anos atrás. Se vocês não lembrar, eu jogo água nos 6 agora. Online vale também para quem estiver online. Pode responder se souber. Hã? Não entendi. Quem me ajuda? Repete de novo. Essa é a frase que tá no momento aí, né? O tal do ressignificar. Eu já prefiro usar outra linguagem. Eu uso a linguagem do trocar a verdade. Porque ressignificar para mim, por mais que aparente ser um sinônimo, o ressignificar seria ver aquilo com outros olhos, entendeu? O trocar a verdade é pegar a vida da palavra de Cristo ou do que Deus está te mostrando, tá? E colocar por cima daquilo. Por exemplo, eu olhei para o meu pai quando era criança e vi que ele não cuidava de mim. Essa é a figura que eu tenho do meu pai. Então, teoricamente, eu tenho uma dor com ele nesse aspecto. Como é que eu faço para trocar essa verdade? Ou Deus me mostra através de uma visão, ou Deus conversa comigo e explica como era, ou Ele me dá a oportunidade de escutar alguém que conhecia o que estava acontecendo para me contar por outra ótica o que estava acontecendo. Aí eu vou pegar aquela outra verdade e vou trocar uma pela outra. Mas é trocar mesmo, gente. Não é colocar em guerra assim, ó. Você vai lutar contra você, vamos ver quem é mais forte. É trocar um pelo outro. Eu tenho essa verdade, agora eu quero essa. Agora é essa. E como é que é? É agora é essa. Agora eu vou mostrar para vocês uma dificuldade que vocês vão passar. Qual que é o seu nome, nosso editor? Inteiro. Gustavo o quê? Gustavo Ferreira de Araújo. Agora repete comigo. Eu me chamo... Repete comigo agora. Claudinei Campos. Olha a dificuldade de falar, você tá vendo? Agora tenta fazer isso sério. Tenta fazer isso sério agora, pra você ver que é possível, tá? Assume isso agora, tá? Assume. Meu nome é Claudinei Campos. Assume isso dentro de você de verdade. Você vai ver que quando você começar a aprender a trocar verdades, você consegue trocar o que você quiser. Entendeu? Isso é forte. Vai lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Claudinei Campos. Imagina que a partir de agora é Claudinei Campos e acabou. Agora você quer ver isso pegar força? Repete, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Você está entendendo que você está trocando verdade? Existe um interior dizendo para você que você não é. E agora você está dizendo para o seu interior, eu sou. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Isso é muito importante. Porque a natureza, ela chega e sua alma vai ficar igual o PT lutando contra o Bolsonaro. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vence quem? For mais firme. Entenderam? Então, o que você tem que fazer? Vou dar um conselho para vocês que a gente tem que fechar agora. Infelizmente, não tem outra opção, tá? Vocês vão... tenho sim, peraí. Peraí, que eu tenho outra opção sim. O Espírito Santo me lembrou de uma coisa aqui, peraí. Mas tem gente. Fica crente, todo mundo. Tô crente, dá certo. Vai ter que terminar mesmo, gente.
Entrem dentro de um quarto, no momento que você estiver com dor, estiver doendo, você está sentindo aquela dor na alma, aquele problema, pega um por um. Você pode começar pelo mais difícil ou mais fácil. Escolhe um deles. Vai, quero começar pelo mais leve. Tudo bem. Vai para dentro de um quarto quietinho com Deus ali, por um minuto você e ele sozinho para tirar as distrações. E fala com ele: Pai, eu tô aqui, tá doendo. Eu tô com medo de doer mais ainda, mas eu quero vencer isso aqui. Eu não quero mais isso dentro de mim. Por que que eu sinto isso? E começa a tentar entender que sensação que é aquela. E fica. Pede pro Espírito Santo te ajudar junto com o Pai. Você vai perceber que através desse processo, daqui a pouco você vai entender aquele sentimento. Depois que você entender aquele sentimento, por que que aquilo está acontecendo, você fala: Deus, o porquê que acontece isso? Qual é a raiz disso? Da onde veio isso? Aí você vai ter que descobrir a raiz. Aí você vai descobrir da onde veio. Por exemplo, eu tive um problema na infância sexual que eu precisei escutar Deus mostrar para mim da onde isso nasceu. Eu fui ver que eu fui abusado quando eu era quase que um bebê. Eu fui abusado. E eu não sabia. E isso foram brigas, por exemplo. Aí vem as raízes de calibre mais grosso e as mais finas. Quando eu tentei resolver a primeira vez, eu descobri lá em cima e fiquei satisfeito, tava bom. Só que eu vi que não resolvia. Falei: Deus, e detalhe, quando você mexe dentro de uma raiz, você muda de vida. É batata, não tem conversa. Você bateu na raiz, morreu. Entendeu? E eu vindo, aí chegou um dia que eu não aguentava mais. Eu falei: Deus, para que não resolve esse trem? E aí? Como é que resolve esse negócio? Aí Deus me mostrou meio que mais ou menos uma visão de quem fez aquilo comigo. Acabou comigo, gente. Acabou porque eu vi quem eu não queria ver, fazendo o que eu não gostaria que fizesse. E por isso que eu sou tão chateado quando tem essa questão de sexualidade. E eu brigo tanto com essas questões. Porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei. E eu sei o mal que isso aí fez dentro de mim, dentro do meu interior. Entenderam? Então fique lá até você descobrir a raiz. Você pede para ele te dizer a raiz. Quando você descobrir a raiz, você sabe o que é, agora você precisa trocar a verdade daquilo. Você vai ver que ou você entendeu errado, ou alguém te machucou, ou você precisa perdoar, ou você precisa amar, ou você precisa enxergar de uma forma diferente. Aí o próprio Deus vai conduzir você a resolver isso daí. Escutem, não tem como avançar dentro de uma realidade de filho se você não tratar esses males impregnados dentro da sua alma. Não tem jeito. A gente pode avançar um pouco mais depois sobre esse assunto, no nome de Jesus Cristo. Preparem todas as perguntas, todas as dúvidas, tudo que vocês querem entender sobre esse conteúdo que a gente tem conversado, tá? Sobre como nascer de novo, como se tornar um filho de Deus, sobre todas essas circunstâncias. Vocês têm esse período todo para a última reunião, a gente tirar dúvidas, lavar o que tem que lavar e avançar o que tem que avançar. Amém ou não amém? Um beijão para vocês no nome de Jesus Cristo e tamo junto até 10h10 é o nosso próximo encontro.